Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo esse vídeo, nós estamos começando uma série de estudos e meu nome se chama Francisco e eu tenho um canal chamado Jesus Emanuel e eu convido você a estar estudando a Bíblia conosco. É o primeiro estudo que nós vamos ter hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Mas antes de nós começarmos o estudo, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelas coisas boas que o Senhor nos tem nos dado. Esteja com a pessoa que está assistindo esse vídeo. Nesse momento vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa vida. Fica conosco nesse momento, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante que a Bíblia é um livro diferente, né? Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros. Escrita cerca de 1.600 anos. Interessante que a Bíblia ela teve 40 autores, né? E essas pessoas eram pessoas de variadas culturas. Nós temos médicos, nós temos pescadores, temos boiadeiro, que escreveram a Sagrada Escritura. O que é interessante também é que aqui nós podemos ver que, na verdade, a Bíblia é um livro diferente. Por que é um livro diferente? Pessoas que tiveram um encontro com a Bíblia, elas tiveram uma mudança em sua vida. Na verdade, uma transformação. Aqui nós temos aqui dizendo o seguinte: ladrões se tornaram honestos, adultos se tornaram puros, né? O que torna a Bíblia um livro tão especial, né? O que existe na Bíblia para ela ser um livro especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? E essas perguntas nós vamos responder nesse estudo que nós iremos fazer. Estou com a minha Bíblia aqui na mão. Nós vamos dar uma lida em João 17 e o verso é o verso 17. Vamos ver o que João nos diz. João 17 e o verso é o verso 17. João 17, verso 17, nos diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É interessante aqui nós percebermos que Jesus considerava a Bíblia como sendo verdadeira, né? Ou verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver que Jesus, muitas vezes, ele apresenta a Bíblia, né? Ele confirma a Bíblia realmente como sendo verdadeira, né? E é interessante que a Bíblia, o centro da Bíblia está a pessoa de Jesus, né? Então Jesus confirma isso dizendo que a Bíblia é a verdade, não é isso? Hoje nós temos muitas pessoas que estudam a Bíblia. Será que realmente elas compreendem o que elas estão lendo? E nós vamos dar uma lida no livro de Atos, capítulo 8. Convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Atos. E aí depois do livro de João 8, do 26 ao 31. Qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Capítulo 8, a partir do verso 25, nos diz o seguinte. 8 a partir do verso 25. Perdão, verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, e assentado-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. O verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vocês perceberam algo aqui interessante? Perceba aqui que Filipe então tem encontro com esse homem, um etíope, né, um tesoureiro da rainha. E esse homem ele tinha ido adorar em Jerusalém, né, e ele estava voltando da sua viagem. E Filipe então acompanhando o carro, a carruagem, e aí Filipe veio lendo. E Filipe pergunta: compreende o que você vem lendo? Interessante que no verso 31 ele dá a resposta, né? Ele diz assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, muitas pessoas hoje que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, elas leem, mas não têm uma compreensão das Escrituras, né? Porque necessita de alguém para poder explicar, alguém para poder ensinar, não é verdade? Existe uma maneira correta de nós estudarmos a Bíblia? Qual a maneira correta de nós estudarmos a Bíblia? Então, nós vamos no livro de Isaías. Abra sua Bíblia aí. No livro de Isaías. Isaías fica aí quase no meio da Bíblia, não é no meio, mas Isaías 28. E o verso é o verso 10. Existe uma maneira correta de estudarmos a Bíblia? Isaías 28, 10 nos diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Não sei se você compreendeu bem, mas como nós vamos estudar a Bíblia de uma forma correta? Primeiro, nós vamos comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Então, nós estamos falando aqui hoje da Palavra de Deus, né? A Bíblia. E nós vamos buscar outros textos que vão explicar este assunto, né? Vamos comparar os textos que vai falar do mesmo assunto. Perceba que toda vez que nós formos abrir a Palavra de Deus, nós não podemos estudá-la sem primeiro pedir uma orientação ao Espírito Santo. Nós orarmos ao Senhor para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que possamos vir entendê-la, né? Um outro ponto, que o final do texto, ele diz o seguinte: um pouco aqui e um pouco ali. Então, na verdade, quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos buscando passagem, né, um pouco em um lugar, um pouco em outro lugar, para que possamos compreender o que nós estamos estudando, né? Então, a maneira correta de estudar a Bíblia é dessa maneira, né? Um pouco aqui, um pouco ali, do mesmo assunto, né? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Quais são os benefícios? Vamos lá para o livro de João, novamente, Novo Testamento, livro de Mateus, Marcos, depois Lucas e depois João. O capítulo 5 e o verso 39. Quais são os benefícios do estudante da Bíblia? No livro de João, estou com minha Bíblia aberta aqui. Convido você a abrir a sua aí, para você acompanhar aqui comigo nas Escrituras. João 5,39. Em João 5,39 nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Interessante esse texto, né? Perceba algo aí interessante. Qual é o benefício? Que benefício, né, recebe o estudante das Escrituras? Primeiro, ele encontra a vida eterna. E a vida eterna está nas Escrituras, né? Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós dedicamos tempo para buscar a Deus através da leitura da Bíblia, nós encontramos a vida eterna. E ela fala de quem? Né? Ela testifica de quem? Examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, né? E ela testifica de mim. Ela fala de Jesus, né? Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos a vida eterna e ela testifica de Jesus, ela fala de Jesus. O Senhor Jesus é a pessoa central da Bíblia, né? Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Mas existe outro benefício que advém de examinarmos a Bíblia. No livro de João mesmo, onde nós estamos, agora no capítulo 16, estou aqui abrindo, folheando a minha Bíblia e convido também você a folhear a sua. João 16 e o verso é o verso 13. Vamos ver um outro benefício que advém de nós estudarmos a Bíblia. E aqui nos diz o seguinte, João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Qual outro benefício de nós estudarmos a Bíblia, né? Perceba que aqui está falando do Espírito da verdade, né? E ele vos guiará a toda a verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Mas também tem outro texto para nós compararmos, João 8, verso 32. João 8, 32. E o texto nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então perceba que nós temos aí outros benefícios práticos ao estudar a Bíblia, a examinar a Bíblia, é que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E também a verdade ela nos liberta, não é isso? Mas quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Nós vamos no livro de 2 Pedro, já pertinho aí do livro de Apocalipse, já pertinho do último livro da Bíblia. E nós vamos descobrir quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia. Algumas pessoas chegam a dizer que a Bíblia não tem relevância porque ela foi escrita por homens e por isso elas não dão tanto crédito nas Escrituras. Mas o que diz a palavra de Deus? Vamos buscar na fonte para nós descobrirmos. No livro de 2 Pedro, o capítulo 1 e o verso 21, nos diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Perceba algo interessante aqui, que o texto fala o seguinte: homens santos, não é isso? Já no finalzinho do texto, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou, né, esses homens a escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem a Bíblia. Não foi vontade humana. Eles não foram lá escrever o que eles quiseram escrever, mas pelo contrário, à medida que o Espírito ia, né, inspirando, eles foram escrevendo realmente qual era o desejo de Deus. Então, homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Será que todo o texto bíblico é inspirado por Deus? Será que toda a Bíblia
é inspirado por Deus? Vamos ver? Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos ver o quanto. Eu estou com minha Bíblia aqui na mão e convido você também a estar com a sua aí para você conferir o que nós estamos aqui falando. 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos lá. E aqui na minha Bíblia diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção e para a educação na justiça. Então aqui o texto ele nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Velho Testamento é inspirado por Deus. O Novo Testamento é inspirado por Deus. Toda ela. O que é interessante que perceba que a Bíblia aqui ela tem uma utilidade, né? E qual é a utilidade das Escrituras para mim e para a sua vida? Ela nos corrige, né? As Escrituras nos corrigem. As Escrituras ela nos ensina, ela nos repreende e ela nos educa, né? Então perceba que você tem um privilégio enorme quando você tem as Escrituras em sua mão e você começa a estudá-la, né? Existe alguma parte da Escritura que não foi escrita por homens? Nós vimos umas 2 perguntas atrás aí, que elas foram inspiradas por Deus, né? E escrita por homens. Mas existe alguma parte das Escrituras que não foi escrita por homens? Vamos ver? Vamos no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Você fecha a Bíblia e vai no livro de Gênesis. Chegando em Gênesis, você vai passar o livro de Gênesis e você vai encontrar o livro de Êxodo. E nós vamos para o capítulo 31 de Êxodo e o verso é o verso 18. Estou com minha Bíblia aberta, folheando, e eu convido você a fazer a mesma coisa. Êxodo 31, verso 18. E o texto nos diz o seguinte. Vamos ler? O texto nos fala assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você percebe aqui que a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens foram os mandamentos de Deus, e que Deus escreve os mandamentos de Deus e coloca ali numa tábua os mandamentos e entrega para Moisés. O texto fala aqui que Deus escreveu os seus mandamentos com o seu próprio dedo, né? Então foi a única parte da Bíblia que não foi escrita por mão de homem, mas o próprio Deus. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que alguém pode alterar a palavra de Deus? Vamos aí para o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Você chegando aí no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, você volta um pouquinho atrás e você vai encontrar o livro de Malaquias. O texto de Malaquias, estou com minha Bíblia aberta, convido você a fazer a mesma coisa. O texto de Malaquias é o capítulo 3 e o verso é o verso 16. Deixa eu ver se é isso. 3, verso 6. O texto nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Está alguém autorizado, né, a alterar as Escrituras, a Bíblia? O que a Bíblia diz? Eu, o Senhor, não mudo. Não está autorizado. O próprio Deus está dizendo que Ele não muda. O que Deus fez é eterno. Então, Deus fez as Escrituras, Deus nos deu as Escrituras e nós não podemos alterar a palavra de Deus. Mas tem outro texto que nós vamos ver junto com esse texto, né?
Apocalipse, o último livro da Bíblia. Estou com minha Bíblia aberta aqui e convido você a fazer a mesma coisa para você confirmar realmente se o que estou falando aqui está dentro da palavra de Deus. Apocalipse, o capítulo 22, e o verso é o verso 18 e o verso 19. E o texto nos diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Perceba aqui, a primeira condenação. Perceba que se alguém fizer alguns acréscimos, alguma alteração na palavra de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sofrer com os flagelos. Se você quiser entender melhor quais são esses flagelos, eu convido você a fazer uma leitura depois do capítulo 16. E lá você vai ver quais são os flagelos. Mas o que é interessante é que o verso 19 ele segue dizendo o seguinte. Vamos lá. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então perceba que o primeiro texto fala que se alguém acrescentasse algumas coisas, iriam receber os flagelos. O segundo texto já diz que vai ser tirado a parte da árvore da vida. Ou seja, essa pessoa não entrará no céu, não terá o privilégio de entrar no céu. Então não pode nem acrescentar e nem tirar. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados? Como é chamado você que estuda a palavra de Deus? Como eu sou chamado, eu que estudo a palavra de Deus? Vamos verificar? João, capítulo 13, e o verso é o verso 17. João 13 e o verso 17. E o texto nos diz o seguinte: Ora, se bem sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aqui diz bem-aventurado sois, Então eu e você, nós somos felizes, Porque nós somos estudantes da palavra de Deus, Nós estudamos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, felizes. Espero que você tenha gostado desse estudo. É um primeiro estudo que nós estamos fazendo a palavra de Deus. O próximo estudo que nós iremos fazer, nós vamos falar sobre a beleza da criação divina. Mas eu gostaria de fazer com você uma pequena recapitulação do que nós aprendemos, Aprendemos nesse estudo que falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia, E aqui nos diz o seguinte, vamos lá ver o que você aprendeu. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade, Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, Essa é a forma correta. Sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar e nem acrescentar nada às Escrituras. Espero que Deus lhe abençoe através do estudo diário que você tem da Palavra de Deus. Espero que esse conteúdo venha lhe ajudar a você compreender melhor a Palavra de Deus. Convido você nesse momento a fazer uma oração. Amado Deus, bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que estudamos aqui a Tua Palavra. Eu te peço uma bênção toda especial a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele possa compreender mais um pouco de Ti. Obrigado, Senhor, pelas dádivas. Fica conosco nesse dia. Nós te agradecemos no nome santo e do Senhor Jesus. Amém. Então, até uma próxima.